O Christopher já tá aqui no meu sofá. Deixa eu apresentar esse querido que tirou uma vaguinha, uma horinha dessa agenda. Obrigada pela gentileza, doutor, de estar aqui conosco. Novembro Azul, minha gente. Novembro Azul, que é uma campanha aí para todo homem lembrar de cuidar da saúde, para as mulheres também, né, darem aquele alerta aos homens, né, para se cuidarem, fazerem seus exames, manterem seus exames em dia, igual os meninos aqui do estúdio, né, doutor? Bem igualzinhos que já saíram até correndo aqui para não tocarem no assunto. Várias ações estão sendo desenvolvidas durante esse mês, mas aí é claro que assim como o câncer de mama nas mulheres, que a gente foca para falar muito aqui em outubro, na verdade o homem precisa se cuidar o mês todo, o ano todo, viu? Ó, o doutor Christopher tá aqui e hoje é dia de Unimed com você. Roda a vinheta aqui, meu povo, por favor. Doutor, você viu aí que o seu público do estúdio já tá ali um fugindo para um lado, o outro dizendo que já fez até o exame, mas ó, eu queria que o doutor contasse aqui para mim, para você de casa, quais que são as principais doenças que o urologista trata, porque a gente só fala, o exame da próstata, o exame, os meninos fogem do exame da próstata, é tanto tabu em cima desse exame, mas quais que são as doenças que vocês tratam, urologistas, doutor? Bem, Priscila, a gente trata da saúde do homem como um todo, mas a gente pode enumerar as principais doenças, as da próstata, que são as que são mais divulgadas. Eu acho que a gente divulga nesse mês as doenças específicas da próstata. Sim. Nós temos o câncer de próstata, que é a mais divulgada, né, que divulga a detecção precoce esse mês, mas nós temos também a hiperplasia benigna da próstata, que é a próstata crescida, é o nome popular, que inclusive ela é mais frequente do que o câncer de próstata, é a que causa mais sintomas e não é muito divulgada. Então, mas é letal como câncer? Não. É bem mais tranquilo? De forma alguma, trata com medicação, eventualmente com algum procedimento, mas é importante que os homens saibam das doenças que podem lhe acometer. Que se cuidem, né? E aí para essas doenças, por exemplo, essa, que eu não sei muito, não conheço muito, mas é a próstata crescida. Quais são os fatores, por exemplo, para esse tipo de doença, assim como para o câncer também de próstata, doutor? Bem, o que esses meninos não podem fazer, né? Pegando a dica, viu, Bardal? Pai também, vai assistindo. Bem, primeiro a gente pode falar dos fatores que não podem ser modificados, que o paciente tem que conhecer, mas ele infelizmente não tem o que fazer. A idade é o principal fator, então à medida que o homem vai envelhecendo, a prevalência desses problemas vai aumentar, tanto da hiperplasia prostática, a próstata crescida, como do câncer de próstata. Qual que é a incidência dessa como é que é o nome chique? Hiperplasia prostática. A próstata crescida, mas é hiperplasia prostática benigna. Pronto. Qual que é a incidência? A partir dos 50 anos vai aumentando a porcentagem. A partir dos 50 anos, 20%, 60 anos, 30% a 40%. Meu Deus. De forma que na oitava década de vida, a maioria dos homens vai ter a próstata crescida, mas isso não significa que ele vai ter algum sintoma. Tá. E continuando sobre os fatores de risco que os homens não podem modificar, né? A idade, como eu já falei, indivíduos que têm a pele escura, a pele negra, têm um fator de risco a mais, indivíduos obesos, né, acima do peso. Eita! E os que têm histórico familiar, principalmente quem teve pai, irmão que teve câncer de próstata, principalmente se esse familiar teve o câncer numa idade mais jovem, antes dos 60 anos. Então, esses pacientes têm que ter uma atenção redobrada. Tá, e aí vamos falar então daquele exame bendito que Felipe tá correndo, mas que Bardal disse que já fez o dele, não foi, Bardal? Cadê o microfone sem fio? Dê aí a Bardal. Mostra Bardal aí, que Bardal quer dar o depoimento dele, né, Chico Bardal? Cadê, Felipe? Aqui, Felipe. Peraí, Bardal, pra eu lhe mostrar, porque o senhor é um exemplo. Ele é um exemplo que precisa ser compartilhado aqui. Foca em Bardal aí pra mim, Felipe, por favor, pra Bardal contar que tava todo orgulhoso, encheu a boca pra falar. Primeiro que não tem medo do exame, é isso, Bardal? Não tenho medo não. Sem medo? Todo ano eu faço. Todo ano. Desde que idade você faz, Bardal? Desde os 45. Desde os 45 anos você faz seu exame de próstata, sem besteira. Sem besteira. Vai lá. Ainda leva um buquê de flores. Pra quê? Pro médico.
Aí lá vem você, Bardal. Eu tô Mas é falando brincadeira, sério. doutor. Eu tô falando sério, Bardal. Pai, você vai assustar o menino. Eu faço todo ano. O médico são profissional. Você levando o buquê ou não, ele vai fazer o tratamento, vai fazer o exame do mesmo jeito. É, agora tem gente que tem medo. Quem? Quem, Bardal? Olha, ali, ó. É o que tá atrás dessa câmera? Felipe. Como é o nome dele? Felipe. Quantos anos Felipe tem, Bardal? Acho que tem 40, né? Quantos anos, Felipe? 29. Então vamos lá. Vamos tirar essas dúvidas vai aqui. chegar o dia Aproveitando, dele. quero saber se Bardal, quando tinha 45 anos, que disse que foi pela primeira vez fazer o exame da próstata, estava na idade certa, doutor? Isso, vamos lá. O que é recomendado hoje, né, é que ao homem, né, ao paciente, seja oferecido o rastreamento precoce do câncer de próstata aos 45 para quem tem fator de risco, que são esses que eu falei, e para a população geral aos 50 anos. Certo. Então ele tá na média. Ele tem os fatores de risco aí. Cachaça tá em fator de risco? Não, mas assim, como a população brasileira ela é muito mestiça, a gente tem uma dificuldade de dizer aquele paciente é negro, ele tem um fator de risco a mais. Nós somos muito pardos. Então a gente acaba oferecendo aos 45 para o paciente pardo, também mestiço. Tá, Felipe com 29 anos não precisa se preocupar ainda, a não ser que ele tenha algum histórico familiar. O Felipe com 29 anos, é interessante que ele procure o urologista numa consulta de rotina para tirar dúvidas sobre outros problemas, né, que acometem a faixa etária dele. Por exemplo, pode falar doutor? Questão da fertilidade, se está tudo ok com a fertilidade, a saúde sexual, como ele está urinando, se urina bem. Então, o homem jovem, né, inclusive adolescente, ele pode procurar o urologista para tirar dúvidas sobre sua O saúde. urologista não é só para te atender quando você faz 45 anos e precisa, ou 50, e precisa começar o seu exame de próstata anual, minha gente. O urologista é um médico que cuida da saúde do homem, como o doutor já adiantou aqui. Então, deixa de besteira, principalmente os jovens aí que fogem do urologista com medo, que não sei o que danado é, com a besteira. Ó, tabu pra lá, vamos focar e cuidar da saúde, que a gente quer viver mais, né? Os homens estão se cuidando mais, é uma impressão minha, doutor. Estão procurando o urologista mais cedo. Estão. Então, deixando essa história desse tabu, desse exame de próstata, também tá menos, não tá? E isso, a gente hoje percebe que o paciente procura mais o consultório, ele já vem municiado de dados, já pesquisa antes de nos procurar, exatamente. Então a gente nota uma procura maior. Que bom, né? Graças a Deus. Ó, eu tenho várias outras perguntas, mas pai mandou, Gui mandou, mas eu vou deixar vocês de casa tirarem as dúvidas de vocês, tá? Que eu soube que o WhatsApp tá assim. Então vamos tentar esclarecer aqui para você que nos assiste, 981042824. Bia Marissa, bota na tela aí a primeira participação, a primeira pergunta, a primeira dúvida de quem tá nos assistindo em casa. Boa tarde, Pri. Dr. Christopher, além de ser um super médico, é lindo. Olha isso, não foi nem pergunta nem dúvida, era uma mensagem de carinho da Rose Fontes, que trabalhou na clínica dele e tá dizendo que ele é um príncipe. Tá vendo, Bardal? Tá vendo? Não precisa ter medo. Um beijo, obrigada, Rose. Pri, queria tirar uma dúvida sobre o Novembro Azul. Precisa de algum sintoma para ir realizar o exame e a partir de qual idade? Pronto, a idade, Mila do Alecrim. A gente já falou aqui um pouquinho sobre os fatores de risco, a idade, mas aí quanto aos sintomas, vou pegar a pergunta da Mila e falar sobre os sintomas, ou de um câncer de próstata, a próstata crescida, é óbvio que o sintoma é esse, a próstata crescida, o homem consegue sentir, não é isso, doutor? Vamos lá. Eu vou falar primeiro, Priscila, sobre o câncer de próstata, que eu acho que é o mais importante para a gente deixar essa mensagem. Tá. O câncer de próstata, ele é assintomático no início da doença. Ele não causa nenhum sintoma. Meu Deus. Então, se o homem for esperar o surgimento de algum sintoma para procurar o urologista em relação ao câncer de próstata, ele vai se dar mal, porque ele vai ser diagnosticado numa fase bem avançada. Se tiver sintoma, então tá avançado. Exato. Então, por isso que a gente bate muito na tecla para procurar o médico antes dos sintomas. Porque quando o câncer de próstata dá sintomas, eu vou falar um pouco, é quando ele está avançado, quando o tumor está tão grande que dificulta a urina, ou quando ele está tão grande e se disseminou para outras regiões do corpo, como a metástase. Metástase no osso, aí o paciente fica com dor nos ossos. Então, nesse estágio, a gente não tem mais uma possibilidade de cura. Então, por isso que é interessante que o homem vá ao urologista sem ter o sintoma, antes do surgimento dos sintomas. Uma vez por ano seria o suficiente, doutor, para essa visita? Sim, com certeza. Uma consulta anual. Uma consulta não é mais do que suficiente para
dar esse diagnóstico precoce. E ficar sempre mantendo e vendo se está tudo ok, né? Então, ó, menina fala do sintoma. Chega a dói na gente, né? A gente nem é menino, não tem nem as coisas do urologista aqui, mas a gente já vai sentindo, né? Umas dorzinhas. Bota na tela aí mais gente que quer falar com o doutor, que quer perguntar e quer tirar dúvida. 98104-2824. Travou, foi? Ai, meu pai do céu. Então, ó, vou fazer o seguinte, se destravar aqui a gente volta com as perguntas, mas o que você precisa saber, que novembro é este mês pra você, menino, né? Que tá aí com a sua saúde, não tá cuidando muito, é a hora de você procurar o seu urologista. Na verdade, o ano todo, né, doutor? Mas, se você tem aí 50 mais, tá me assistindo agora, doutor, qual é a dica que você deixa pra essa turma que nos assiste? Bem, a informação, a mensagem que a gente quer deixar para casa, para a população é que a prevenção é o melhor caminho. A prevenção antes da doença aparecer, ela é possível, mas é a longo prazo. É a gente se cuidar, fazer atividade física, evitar obesidade, evitar hipertensão, pressão alta, ter uma alimentação balanceada. Mas a gente sabe que às vezes mesmo fazendo isso, ou quem não consegue fazer, vai ter o câncer. E aí a gente vai para a segunda modalidade de prevenção, que é o diagnóstico precoce. Então a mensagem que a gente deixa é essa, não tenha receio de procurar um médico, porque se for dado o diagnóstico precoce, a possibilidade de cura é maior que 90%. Olha, que bom, então, graças a Deus, meninos, ó, deixa pra lá essas besteiras, esses tabus, bora se cuidar, porque nós precisamos de vocês, né? A gente quer vocês com a saúde em dia, todo mundo aí organizadinho, bem bacana, pra gente viver bem muito juntos, né? Pai, marido, deixa eu agradecer aqui ao doutor Christopher. Tinha mensagem, você viu que a mensagem da Rose, mas eu tinha visto mensagem lá no YouTube também, de gente falando que você era um médico maravilhoso. A Elaine Cristine botou aqui, ó, médico top, cuidou do meu pai. Muita gratidão a Deus e a ele, que retirou a próstata crescida, que tá com 82 anos hoje, muito bem, graças ao doutor. Olha aí. Essa foi a última que chegou aqui, mas tinham tantas antes da brincadeira da caixa. Muita gente agradecendo ao doutor. O Pablo, que tá na Malásia, falando aqui que tava anotando todas as dicas do doutor para ele se cuidar de lá, porque assiste a programação da Tropical na Malásia. Obrigada a vocês. O WhatsApp travou de vez em quando, a internet dá esses bugs aqui, mas eu continuo vendo vocês no YouTube. Aí é ótimo que eu consigo ler uma mensagem ou outra. Doutor, obrigada, viu, pela gentileza de vir aqui, falar um pouquinho sobre o câncer de próstata e Novembro Azul, né, para esses meninos se cuidarem. Todo dia é dia de se cuidar, não é não? Isso, Priscila, obrigado. Eu que agradeço o convite. Obrigada, doutor Christopher aqui com a gente.